Cumprimento a todos nesta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por essa rica e maravilhosa oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui mais um dia, mais uma manhã, com vida e saúde, na sua linda, poderosa, maravilhosa presença. Amém? E assim nós vamos nos alimentar de mais um maná do céu, de mais um pão quentinho, que Deus nos entrega com amor, para a glória do nome dEle. Amém? Aproveita a presença de Deus, você está diante da mesa. Aleluia, glória a Deus. Você está diante da mesa, tem uma mesa posta. Aleluia. E você está diante da mesa, por isso aproveita a presença de quem está à mesa. Aleluia, Jesus está na mesa conosco. Aproveita e adore. Aleluia, o nome santo e poderoso dEle. Aproveita a companhia dEle para aprender, para receber. Aleluia, glórias a Deus. Não deixe passar desapercebido esse momento aqui, que nós estamos na mesa com o Senhor para nos alimentar, com o Senhor para ser servido por Ele, para adorá-lo. Amém? E hoje nós vamos meditar aqui em Atos, no capítulo 9 de Atos. Glória a Deus. A partir do versículo 3, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 3. Vamos estar alimentando de mais um pão quentinho, de mais um maná do céu que Deus nos entrega com amor. E a palavra do Senhor diz assim, Atos 9, versículo 3. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Saulo, respirando ódio, respirando maldade no seu coração, respirando vingança para com o povo de Deus. Aleluia. Ele pediu então ali cartas. Aleluia. Para que ele, a caminho de Damasco, se ele encontrasse com algum cristão, com alguém que adorasse a Deus, com alguém que servisse a Deus, ele então ali pegaria aquela pessoa, prenderia ela e levaria ela para Jerusalém. Aleluia, glória a Deus. Ele era um homem mau que perseguia o povo de Deus, matava, maltratava, aleluia, o povo de Deus. Saulo, um homem mau. E aqui nós vemos que ele teve um encontro com Deus. Aleluia, glória a Deus. E ele estava seguindo então estrada fora, rumo a Damasco. Aleluia. E de repente, subitamente, aleluia, uma luz do céu brilhou tão forte ao redor de Saulo, que ele caiu por terra. Aleluia. E ele ouviu a voz que dizia para ele assim, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Ele assustou quando aquela luz brilhou forte ao redor dele. Aleluia. Ali havia outros companheiros de Paulo, outros que seguia Paulo, outros que servia Paulo, outros que andava com Paulo e obedecia às ordens de Paulo.
Paulo não estava andando sozinho, mas aquela luz somente brilhou ao redor de Paulo. E foi tão forte o brilho que ele não enxergou mais, ele ficou cego e caiu no chão, rosto em terra. Aleluia, glória a Deus. E ele ouviu ali no chão, aleluia, a voz de Deus falando com ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aleluia, glória a Deus. Nós vemos aqui, nesta palavra maravilhosa, Saulo ouvindo pela primeira vez a voz de Deus. E ele foi impactado pelo som da voz de Deus. Aleluia, glória a Deus. Paulo aqui, ele teve um encontro real com Deus. E a pessoa, quando ela tem um encontro real com Deus, ela muda de comportamento. O seu caráter é moldado. Aleluia, glória a Deus. Ela não é mais a mesma pessoa. Ela nasce de novo para Cristo. Aleluia. Saulo ouviu a voz de Deus e os outros companheiros que ali estavam com ele também ouviram a voz de Deus, mas não foram impactados. Aleluia. Apenas ouviram a voz de Deus. Aleluia, glória a Deus. Não foram envolvidos com a luz de Deus. Tem muitos que já ouviram a voz de Deus, mas ainda não foram envolvidos com a luz de Deus. Porque a luz de Deus, ela ofusca os nossos olhos carnais, aleluia, e nós ficamos cegos para as coisas do mundo. Os nossos olhos são abertos para as coisas espirituais. Os nossos olhos são abertos para Deus. E Saulo, ele foi impactado de uma forma tão grande que ele ficou cego. Aleluia, fisicamente ele ficou cego. Mas os olhos deles espiritual se abriu. Aleluia, glória a Deus. Tem muitas pessoas aí cegas espiritualmente. Aleluia. E a pessoa, quando ela é cega espiritualmente, ela rejeita Jesus, ela persegue Jesus, ela fala mal de Jesus, ela critica Jesus. Aleluia. No seu coração, ela está perseguindo os discípulos de Jesus, o povo de Deus. No seu coração, ela está falando mal, do povo de Deus. Falando mal, dos discípulos de Deus. Aleluia. No seu coração, no seu entendimento, ela está perseguindo o povo de Deus, os discípulos de Deus. Jesus não. Isso ela entende desta forma. Como Paulo perseguia o povo de Deus. Ele entendia sim. Ele entendia que estava perseguindo o povo de Deus. Ele entendia, aleluia, glória a Deus, que ele estava matando e destruindo e humilhando e arrazoando e maltratando o povo de Deus. Aleluia. Mas aqui ele entendeu que aquele que persegue o povo de Deus está perseguindo a Deus. Aquele que maltrata o povo de Deus está maltratando a Deus. Aquele que fala do povo de Deus e critica o proceder, o agir do povo de Deus, servindo a Deus, fazendo a obra de Deus. Porque o povo de Deus, os discípulos de Deus, aleluia, eles servem a Deus, eles fazem a obra de Deus.
aleluia, são perseguidos por fazer a obra de Deus, por servir a Deus, por adorar a Deus, por pregar a palavra de Deus, por falar do amor de Deus. Eles são perseguidos. E Saulo perseguia o povo de Deus. Perseguia a Deus, achando que estava perseguindo o povo de Deus. Aqueles que estão te perseguindo, te humilhando, te maltratando, te rejeitando, aleluia, glória a Deus, te caluniando, aleluia, sendo injustos com você, não está sendo injusto com você. Ele está entendendo, compreendendo tudo errado. Ele está sendo injusto com Deus. Aleluia. Ele está perseguindo Deus, como Saulo. Saulo estava perseguindo Deus porque o Senhor, aquela voz que ele ouviu era Deus falando: Saulo, Saulo, por que me persegue? Aleluia. E ali a voz de Deus falando com ele. E ali no versículo 5 do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver Saulo perguntando: quem és tu, Senhor? Olha só. E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Saulo perguntou para ele ali, Saulo no chão, cego, sem enxergar nada. A última coisa que ele viu foi uma luz brilhosa, que é a luz de Jesus. Jesus brilha, Jesus é luz, e o brilho de Jesus, a luz de Jesus é tão forte que ofusca os nossos olhos carnais, abrindo os nossos olhos espirituais, para que nós venhamos ver Jesus, para que nós venhamos entender Jesus, para que nós venhamos compreender Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Saulo perguntou. E Jesus respondeu: eu sou Jesus a quem persegue. Saulo, você não está perseguindo o meu povo. Saulo, você não está perseguindo a minha igreja. Saulo, você não está maltratando o meu povo, você não está maltratando a minha igreja. Saulo, você não está colocando sobre os ombros do meu povo, da minha igreja, aleluia, um jugo pesado. Aleluia. Você está me perseguindo, Saulo. Você está me maltratando, Saulo. Você está me matando, Saulo. Aleluia. Você está colocando sobre mim, Saulo, um jugo pesado. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 6. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Aleluia. Os companheiros de viagem de Saulo ouviram a voz e ficaram mudos. Não tiveram condições de falar nada. Não conseguiram falar nada, expressar nada. Só ouviram a voz. E a voz ali falava com Saulo: Saulo, levanta e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Aleluia. E no versículo 8, então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. Saulo se levantou ali, cego, ele abriu o olho, mas ele não conseguia enxergar. Aleluia, glória a Deus. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu.
Saulo ficou cego. Levantou daquela terra ali, cego. Aleluia. Sem conseguir ver nada. E os companheiros dele deixaram ele ali em Damasco. Aleluia, glória a Deus. Deixou ele ali em Damasco. E durante 3 dias, ali em Damasco, Saulo ficou sem comer e sem beber. Saulo jejuou pela primeira vez. Ao teu encontro com Deus, ao ouvir a voz de Deus, ao entender que ele não estava perseguindo o povo de Deus, a igreja de Deus, não. Ele estava perseguindo, era Jesus. Ele estava se levantando, era contra Jesus e não contra a igreja. Ele ali cego, sem poder fazer nada, porque ele não enxergava nada. Ele ficou 3 dias sem comer e sem beber. E esse processo que Deus permitiu Saulo passar, que foi um processo em que Deus permitiu ele cair no chão. Aleluia! Glória a Deus! Foi um processo que Deus ali permitiu, aleluia, ele ficar cego, não podendo comer e nem beber. Era um processo de purificação de Saulo, para que Saulo viesse se santificar, para que Saulo viesse se arrepender de todos os seus pecados que havia cometido contra Deus. Aleluia! Para que Saulo viesse morrer para o mundo e ressuscitar para Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador, quando nós entendemos que não existe outro Salvador, não existe outro Deus, é Jesus. Aleluia! Quando nós entendemos e compreendemos isso, aleluia, glória a Deus, nós aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador. Aleluia. E nós passamos por um processo de purificação de todos os pecados que nós cometemos, que outrora nós cometemos. Nós passamos por esse processo de purificação. Aleluia. E assim, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós agora somos de Jesus e nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. E essa foi a purificação de Saulo ao teu encontro com Jesus. Ficando 3 dias sem comer e sem beber. Cego. Aleluia, glória a Deus. E ali nós vamos ver que Deus fala com Ananias, um discípulo de Jesus. Deus fala com seus discípulos. Deus fala com Ananias e Deus instrui Ananias ir, aleluia, encontrar, glória a Deus, com Saulo. E falar com Saulo. E instruir Saulo no que ele deve fazer. E no versículo 15, aleluia, nós vemos aqui Ananias falando com Saulo, aleluia. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Aqui Deus falando com Ananias, Ananias vai à rua direita, ali em Damasco, e ali você vai encontrar com Saulo. Vai lá falar, Ananias, com Saulo. Aleluia, ele é para mim um escolhido de Deus. O meu pai escolheu ele, e ele é um escolhido de Deus para levar
a palavra de Deus até os gentios e também reis e também perante os filhos de Israel. E ele vai saber o que é sofrer pelo meu nome. Versículo 17 do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele a mão, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinha, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo de Deus. Quando ele chegou, ele falou: Saulo, eu estou aqui por ordem de Deus. Ele me ordenou vir até o seu encontro. Ele me contou toda a história de como foi o seu caminhar, o seu encontro com ele ali pelo caminho. E ele me enviou até você. E Ananias colocou a mão sobre Saulo. E Saulo imediatamente ele foi curado. Ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Ele recuperou a sua visão imediatamente. Caiu ali, saiu as escamas que estavam nos olhos de Saulo e não deixava ele enxergar a verdade. A verdade é Jesus. A verdade é a palavra, e a palavra é Jesus, e a verdade é Jesus. E as escamas que estavam nos olhos, aleluia, glória a Deus, de Saulo saiu quando ele ouviu a palavra. Glória a Deus, e ele foi liberto da maldade do seu coração contra o povo de Deus, contra a igreja. Ele não era mais incompreendido, ele passou a compreender a Jesus, a entender a Jesus. Aleluia. E a seguir, no versículo 18, a seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter sido alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Ali Saulo, glória a Deus, depois que as escamas saíram dos olhos dele, pela palavra que ele ouviu ali de Deus através de Ananias, ele foi batizado, ele desceu as águas. E o batismo é para remissão de pecados, é para o arrependimento de pecados. Aquele que arrepende dos seus pecados, então ele aceita Jesus como Salvador e ele é batizado. Aleluia, glória a Deus. Ele batizou e depois que ele batizou, ele alimentou, ele comeu e ele recebeu força, ele foi fortalecido e ele ainda permaneceu ali alguns dias com os discípulos, aprendendo com os discípulos, conhecendo através dos discípulos Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Glória a Deus. E o Senhor, Ele vai encontrar com você. Você vai ter um encontro com Deus. Você que persegue a igreja, você que persegue o povo de Deus, você que persegue os discípulos de Deus, você que não entende quem é Jesus, não compreende quem é Jesus, já ouviu falar, mas não compreendeu, não entendeu, você não conheceu Jesus, só ouviu falar, por isso que ainda não houve ainda em você uma transformação, uma mudança de caráter. Aleluia. Porque você só ouviu falar de Jesus, mas ainda não conheceu. Mas o Senhor, Ele vai permitir você conhecer Ele. Você vai ter um encontro com Deus que vai te impactar. E as escamas dos seus olhos vão sair, vão cair.
Aleluia. E você não mais vai perseguir Jesus, mas você vai amar Jesus, você vai servir a Jesus. Você tem um chamado de Deus. E você assim vai passar e vai conseguir, vai atender o chamado de Deus. O chamado de Deus para você é servir a Deus. Chamado de Deus para você adorar a Deus em espírito, em verdade. O chamado de Deus para você, aleluia, é estar com Deus em comunhão, em intimidade com Deus. Chamado de Deus para você é ser filho de Deus. Saulo teve o nome mudado. Agora, Saulo chama Paulo. Deus mudou até o nome dele, até o seu nome, a sua identidade. Deus irá mudar para a glória do nome dele. Amém? Guarda essa palavra no seu coração e que o Espírito Santo de Deus ele venha falar mais e mais com você. Jesus Cristo te ama.